Hoje vamos mergulhar na inspiradora história de uma mulher que saiu do anonimato para se tornar uma das maiores heroínas da Bíblia. Uma mulher que provou que, quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos leva além do que podemos imaginar. Essa é a história de Esther. Uma mulher corajosa, obediente e cheia de fé. E ela pode inspirar você a descobrir que você também foi chamada para um tempo como este. Esther era uma jovem órfã. Seus pais morreram quando ela ainda era pequena. Ela foi criada por seu primo Mordecai, um homem justo e temente a Deus. Eles viviam como judeus exilados na Pérsia, em uma terra que não era deles. Apesar das dificuldades, Esther cresceu com valores fortes. Ela aprendeu a confiar em Deus, mesmo sem entender tudo o que acontecia. Quantas vezes nós também nos sentimos pequenos diante das situações? Esther poderia ter se sentido esquecida, abandonada, mas Deus já estava escrevendo uma linda história para ela. Naquela época, o rei Assuero organizou um grande banquete e, por causa de um conflito com a rainha Vasti, decidiu escolher uma nova esposa. Muitas jovens foram trazidas ao palácio para se prepararem e serem apresentadas ao rei. Esther estava entre elas. Ela foi levada ao palácio sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Durante 12 meses, Esther passou por tratamentos de beleza, cuidados especiais e orientações para se apresentar diante do rei. Ela não pediu nada extra, não tentou se exibir, apenas foi ela mesma. E quando chegou a vez de Esther, o rei a viu e encontrou nela algo diferente. A Bíblia diz que Esther alcançou favor aos olhos de todos, e o rei a amou mais do que todas as outras. Assim, ela foi coroada rainha da Pérsia. Veja bem, uma jovem órfã de um povo desprezado foi colocada no trono da nação mais poderosa da época. Isso não é coincidência, é propósito. Enquanto isso, um homem chamado Hamã, braço direito do rei, odiava os judeus. Ele ficou furioso porque Mordecai se recusava a se curvar diante dele. E por orgulho, Hamã convenceu o rei a assinar um decreto para matar todos os judeus do império. Imagine o desespero. O povo inteiro em perigo e o decreto era oficial, não podia ser desfeito. Mordecai, ao saber disso, rasgou suas roupas, chorou, jejuou e enviou um recado a Esther. Não pense que você escapará só porque está no palácio. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Esther 4:14. Essa foi a virada da história. Esther sabia que entrar na presença do rei sem ser chamada poderia significar a morte. Mas depois de orar, refletir e jejuar por 3 dias, ela tomou a decisão. Irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Aqui vemos a verdadeira coragem, fazer o que é certo, mesmo com medo. Esther confiou mais em Deus do que em sua própria segurança. Ela não agiu por impulso. Primeiro jejuou, buscou direção, pediu oração ao povo, e só então foi. No terceiro dia, Esther se vestiu com suas vestes reais, respirou fundo e entrou no pátio do rei. O silêncio era tenso. O que aconteceria? Mas o rei estendeu seu cetro. Isso significava vida. Significava que ele estava disposto a ouvi-la. Esther então preparou um banquete e, no momento certo, revelou todo o plano de Hamã, a origem do seu povo e pediu pela salvação dos judeus. O rei ficou furioso com a traição de Hamã e ordenou sua punição. Mais do que isso, permitiu que os judeus se defendessem e sobrevivessem. Esther, com sua coragem, salvou uma nação inteira. Mas a história ainda não havia terminado. O antigo decreto de morte não podia ser revogado. Porém, agora Esther e Mardoqueu tinham a confiança do rei. Um novo decreto foi enviado a todas as províncias do império. Os judeus tinham permissão para se defender. O povo se levantou com coragem. E naquele dia marcado para a destruição, os inimigos é que foram derrotados. Aqueles que eram perseguidos venceram. O povo celebrou com festas, danças e alegria. Mardoqueu se tornou o segundo homem mais poderoso do reino. E Esther, seu nome se tornou eterno, símbolo de fé, coragem e propósito.
Tudo porque uma jovem ousou confiar em Deus mais do que no medo. Quando você sente que não tem voz, que não tem forças, lembre-se de Esther. Deus usa os improváveis para realizar o impossível. E talvez hoje Ele esteja te chamando para algo muito maior do que você imagina. Para que nunca mais se esquecesse do que Deus fez naquele tempo, foi criada uma nova celebração, a Festa do Purim. Um dia que não nasceu da força, mas da fé. Uma festa que lembra que Deus não abandona o seu povo, mesmo quando ele parece em silêncio. Todos os anos os judeus celebravam com alegria, enviavam presentes e repartiam alimento com os necessitados, lembrando que a salvação veio de forma inesperada, através de uma mulher improvável. Depois da grande vitória, o rei elevou Mardoqueu a uma posição de honra. O mesmo homem que antes era desprezado, agora se tornou o segundo no comando em todo o império. Mardoqueu não buscava poder. Ele buscava fazer o que era certo. Sua integridade, sua fé e sua fidelidade foram reconhecidas diante de todos. E o povo de Deus prosperou sob seu cuidado e liderança. Essa parte da história nos ensina algo profundo. Às vezes Deus permite a humilhação antes de entregar a exaltação. A honra verdadeira não vem dos homens, vem de Deus. E aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando ninguém vê, são aqueles que Ele levanta para transformar gerações. O que essa história tem a ver com você? Talvez você esteja enfrentando algo grande demais. Um medo, uma decisão, uma situação que parece impossível. Talvez você sinta que é só uma pessoa comum, sem muitos recursos ou com um passado difícil. Mas a história de Esther nos mostra que Deus usa justamente os improváveis. A posição em que você está hoje, seja como mãe, filha, empreendedora, amiga, estudante, não é por acaso. Você foi colocada aí por um propósito. Você foi chamada para um tempo como este. Esther poderia ter se calado. Poderia ter escolhido o conforto. Mas ela escolheu o chamado. E hoje, Deus pergunta a você: e se for você a pessoa que eu quero usar nessa situação? E se for você a resposta que alguém está esperando? Não deixe que o medo te paralise. Jejue, ore, confie e vá. Deus já preparou o caminho. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: eu fui chamada para um tempo como este. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas que vão fortalecer sua fé. Deus abençoe você.